Boa tarde, senhoras e senhores. O cerimonial da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação tem o prazer e a honra de dar início à sessão solene de posse dos novos acadêmicos titulares. Gostaríamos de registrar a presença do presidente da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico professor Rubens Belfort Júnior, o presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, o acadêmico professor Aquiles Manfrim. Para dar início a esta solenidade, eu passo a palavra ao presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, o acadêmico professor Hilton Augusto Costa. Boa noite a todos. Queria agradecer muitíssimo a presença de todos. Em nome de todas as academias aqui representadas, eu queria cumprimentar e agradecer ao professor Rubens Belfort, um colega da Escola Paulista de Medicina, onde tive o prazer e o privilégio de participar de alguns eventos lá. As demais pessoas aqui presentes estão representando cada um dos novos acadêmicos. Eu queria saudar a todos. Queria saudar uma saudação bastante especial ao nosso presidente de honra, o acadêmico Raimundo Edson de Araújo Leitão, que está proporcionando nós estarmos aqui nesse dia, nesse momento, exatamente porque ele completa 100 anos na próxima semana, quando faremos uma reunião conjunta com a Academia Nacional de Medicina, da qual ele também participa. Então, eu dou as boas-vindas a todos, agradeço muitíssimo a presença de todos. Uma novidade da minha vida pessoal e certamente na vida de praticamente todos vocês, de fazermos uma solenidade virtual. Espero e desejo que funcione bem, que não tenhamos grandes problemas e desejo, então, sucesso na realização. Agradecer a Milene pela gentileza de ter nos colocado nesse processo hoje. Para dar continuidade a esta solenidade, eu convido a acadêmica Lohane Aparecida Vera Esteves de Campos para fazer a leitura do juramento representando os novos acadêmicos. Boa noite. Eu vou ler então o compromisso acadêmico. Prometo, pela fé e honra de meu grau, respeitar os estatutos, o regimento interno e as decisões da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Prometo pugnar pelo seu prestígio, e engrandecimento. Frequentar as sessões. Colaborar nas suas atividades. E cultivar o sentimento de fraternidade e lealdade para com meus pais. Sentimento de fraternidade para com meus pais. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos, pelo estatuto e regimento interno desta academia, tenho a honra de convidar Enzo Veran Campos Forneiro para impor, em meu nome, a acadêmica Lohane Aparecida Veran Esteves de Campos, a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vinda, acadêmica. A acadêmica faz um discurso sobre o seu patrono de sua cadeira. Boa noite, senhor presidente, professor Hilton Costa. Boa noite, senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, familiares e amigos. Começo citando Benjamin Franklin. Aquele que tem uma profissão tem um bem. Aquele que tem uma vocação tem um cargo. Toda a minha gratidão aos distintos acadêmicos pelo acolhimento nesta instituição para ocupar a cadeira de número 69 da Egrégia Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Estou muito honrada pela escolha. Recebi este convite com a certeza do relevante papel dos acadêmicos de medicina na busca incessante da humanização e do aprimoramento da qualidade do exercício da medicina. Na data de hoje,
assumo a cadeira já ocupada por dois grandes nomes, o patrono Geraldo Guimarães Gama e o acadêmico Silvio Raso. E sobre suas respectivas trajetórias, falarei brevemente. Dr. Geraldo Guimarães Gama, médico reumatologista, que em 1956 retornou da Europa, onde estagiou com grandes nomes na França e na Inglaterra. Foi o primeiro de sua especialidade no estado de Minas Gerais e um dos fundadores da Academia Brasileira de Reumatologia, da qual ocupou a cadeira 59. Contribuiu de maneira decisiva para o avanço da prática reumatológica no Brasil. Iniciou em 1956, por convite do professor José Henrique Mata Machado, o atendimento reumatológico no Hospital da Baleia. Esse foi, provavelmente, o primeiro atendimento hospitalar em reumatologia do estado de Minas Gerais. O acadêmico Silvio José Raso, nascido em 1920, formou-se na Escola Superior de Educação Física do Exército e na Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Teve uma destacada atuação no avanço do conhecimento científico no campo do esporte do nosso país. Foi definitivamente um pioneiro na educação física no Brasil e um dos mais antigos delegados da FIEP, a Fédération Internationale d'Éducation Physique. Na seção brasileira, a FIEP abrigou, entre os anos 1950 e 1970, a elite de pensadores da educação física nacional. Dr. Silvio recebeu ali a medalha de honra ao mérito. Com a chegada à academia, ganhamos a imortalidade, consequentemente, a perenidade de nossas obras. Olavo Bilac dizia: 3 coisas no mundo que são, não podem deixar de ser: padre, filho natural e o acadêmico. A imortalidade é a perpetuação de pensamentos, feitos e contribuições, que se mantém como um legado de cada um na medicina. É um enorme privilégio esse reconhecimento de que pude me transformar num elo dessa corrente de conhecimento. Afinal, estamos aqui para contribuir em conjunto, abraçar a solidariedade e a própria ideia de humanidade. Aos meus antecessores, na cadeira que agora assumo, e também ao conjunto de acadêmicos do passado e do presente, minha gratidão e a promessa de que procurarei honrar a instituição e seus nobres propósitos. Meu agradecimento especial ao meu mestre, querido professor Sérgio Novis, a quem muito admiro como ser humano pela sua arte e sua trajetória na medicina. Quero agradecer a minha família, sem ela eu nada seria, minha mãe Lisinda, meus filhos Enzo e Nicolas e meu saudoso pai, que certamente ficaria muito honrado neste momento. Muito obrigada. Obrigado, acadêmica Urren. E para tomar posse da cadeira número 11 da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, convido a acadêmica Dilsa Terezinha Ambrós Ribeiro. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos, pelo estatuto e regimento interno desta academia, tenho a honra de convidar Valmir Gomes Ribeiro para impor, em meu nome, à acadêmica Dilsa Terezinha Ambrós Ribeiro a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vinda, acadêmica Dilsa Terezinha. Boa noite a todos. Acadêmica, fará o discurso, seu patrono de sua cadeira. O senhor Raimundo Ribeiro Fontes Lima é o ilustre patrono da cadeira número 11. Foi diretor do Instituto Benjamin Constant entre 1961 a 1963. Dedicado à reabilitação dos deficientes visuais, promoveu, através do ensino especializado, o importante processo de inclusão social e autonomia pessoal, através de diferentes abordagens pedagógicas. Primeiro membro titular da cadeira número 11, Marleide da Mota Gomes, médica, neurologista, tem sua vida profissional muito ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro,
pelos laços discentes e docentes, além das muitas funções de atenção à saúde, educação em saúde, gestão em saúde e pesquisa. Possui também graduação em Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Medicina, Epilepsia, Sono, Epidemiologia e Eletroencefalografia. Membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Neurologia, com participação em livros publicados, organizados e edições, com um exemplar currículo em sua vida profissional. Gostaria de agradecer a todos por estar aqui, agradecer em primeiro lugar a Deus, a minha família, meus irmãos, ao meu marido, Valmir, meus filhos, Eduardo e Fernando, minhas noras e netos, e ao meu amigo particular, Padre Aníbal Gil Lopes. Participar da academia, junto com figuras ilustres da medicina, é defender a ética na medicina como prática social. A medicina, ela mobiliza conhecimentos, habilidades e atitudes que são ofertadas à sociedade. Promover avanços para que a medicina seja acessível e de qualidade a todos os cidadãos brasileiros. Ser acadêmico é uma grande honra, é uma realização profissional. Obrigada a todos. Obrigado, acadêmica Dilsa. Eu convido, então, agora para tomar posse na cadeira número 13 da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, o acadêmico Adilson Costa Camargo de Castro. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui participando dessa transmissão online, uma transmissão histórica. Falar do meu patrono é uma tarefa árdua. Foi muito difícil dormir essa noite. Vivemos uma pandemia e convivemos com notícias terríveis. As pessoas vivem e morrem um pouco todos os dias e nós médicos presenciamos isso tudo. Para o patrono, Dr. Renato da Costa Bonfim, médico paulista da cidade do Espírito Santo do Pinhal, não foi diferente. E é muito difícil chegar até aqui e tomar as decisões. Foi o responsável pela criação da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD, sendo discípulo do cérebro e ortopedista Vittorio Pucci, no Instituto Riccioli de Bolonha, na Itália. Fez um curso de pós-graduação em Viena, na Clínica de Fraturas. Médico assistente da cadeira de cirurgia infantil de ortopedia da Faculdade de Medicina da USP. Em 1950, foi presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Em 51, nomeado membro do Conselho Mundial da Sociedade de Estocolmo, na Suécia. Em 1973, recebedor da Medalha Anchieta por reconhecimento de serviços prestados na área da reabilitação. Infelizmente, faleceu no dia 10 de junho de 1976, tendo exercido até o fim das suas funções de médico e presidente da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD, fundada em 1950. Era uma associação sem fim lucrativo e que se espelhava em modelos americanos e tinha a fim de reabilitar e incluir socialmente crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiências físicas. E, na época, uma novidade é a inclusão da formação de técnicos de órteses e próteses. Hoje, a partir de 1998, começou a realizar o primeiro Teleton Brasil, que se seguiram os outros, com o objetivo de estabelecer um programa nacional de atendimento às crianças e construir centros de reabilitação no país. Hoje temos em outras cidades brasileiras, como São Paulo, Recife, Porto Alegre, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, numa abrangência da obra. Em 26 de 1 de 1972, na sede do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, presidiu a sessão solene da fundação da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, num discurso histórico proferido pelo Dr. Araújo Leitão, que congregava os nomes dos maiores destaques de especialidades que tenham se dedicado à causa da reabilitação. A minha cadeira de número 13, eu procurei ver na numerologia. O número 1 é o número de coragem, iniciativa e disposição para correr riscos. O número 3 gera autoconfiança, otimismo de acreditar no melhor da vida. Os números, quando se unem, eles se unem para vencer desafios. O número 13 corresponde ao princípio das mudanças e transformações, que dá lugar ao novo. É o número da cadeira que eu vou ocupar, é o dia do meu aniversário, era a cadeira do Dr. Renato da Costa Bonfim. Morre o homem, fica a obra, imortalizado para a história e a ciência. Obrigado à minha família e às pessoas que me ajudaram até chegar aqui. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Adilson. Toma posse da cadeira número 15. Convido a acadêmica Mayra Tiomi Sakata Tugu Nazima. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno dessa academia, tenho a honra de convidar Meire Hiromi Tongo para impor em meu nome à acadêmica Mayra a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vinda, acadêmica Mayra. Pode fazer o seu discurso. Obrigada. Boa noite. O ilustre patrono da cadeira número 5, Dr. Oswaldo dos Santos, nasceu em São Paulo no dia 15 de agosto de 1929. Graduou-se na Faculdade Fluminense de Medicina em 1995. Possui várias especialidades, como a pneumologia, tisiologia, ortopedia e traumatologia, cirurgia torácica, cirurgia geral, obstetrícia e, posteriormente, a medicina física e de reabilitação. No entanto, a ortopedia foi a sua paixão. Dr. Oswaldo foi médico do Exército, ocupou vários cargos de destaque após a sua graduação, como na Santa Casa de Bariri, foi chefe da Clínica de Traumatortopedia e diretor do mesmo serviço. No Hospital Militar em São Paulo, foi chefe do Serviço de Traumatortopedia de 1959 a 61 e coordenador de saúde da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Atuou como preceptor de traumatortopedia no Hospital das Forças Armadas de Brasília e participou de vários eventos científicos, como congressos e simpósios nacionais e internacionais, atuando como organizador, palestrante, avaliador de temas livres e presidente de mesa. Inclusive, organizou o primeiro congresso desta academia, em 1994, em Brasília, ocasião em que recebeu o título de membro benemérito. Pertenceu à Sociedade Médica como a Sociedade Brasileira de Ortopedia, de Traumatologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, International Rehabilitation Medicine e a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, da qual é membro titular desde 1984. Recebeu várias medalhas pelo reconhecimento da sua atividade científica e possui vários trabalhos científicos, entre o qual a reabilitação através da ecoterapia. O primeiro ocupante da cadeira número 15, após o Dr. Oswaldo, foi o Dr. Aloysio Campos Paz Júnior. Nasceu no Rio de Janeiro em 1934, graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1960 e logo recém-formado, integrou a primeira equipe do Hospital Distrital de Brasília em 1960, implantando a unidade de traumatortopedia. Em 61, foi diretor do Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Realizou pós-graduação em ortopedia e reabilitação na Oxford University, Inglaterra, 1963 a 64. Se doutorou em ortopedia e traumatologia na Universidade Federal de Minas em 1966. Em 1968, Dr. Aloysio Campos Paz, ano em que eu nasci, assumiu a direção do Centro de
de reabilitação e deu início ao projeto da Rede Sara, com a construção do hospital. Em 69, o centro passou a funcionar também como hospital cirúrgico com 66 leitos. Fez doutorado em 1976 na UFMG e coordenou o Comitê de Saúde da Assembleia Pré-Constituinte, a Comissão Afonso Arinos. Além de todo o legado deixado para ortopedia e reabilitação, pregava o atendimento médico com competência e respeito aos pacientes. Em 2002, publicou o livro Tratando Doentes e Não Doenças, demonstrando sua grande preocupação com o atendimento médico humanizado. Faleceu em 25 de janeiro de 2015, aos 80 anos. Finalizo minha breve homenagem aos meus antecessores com a resposta do doutor a uma entrevista em 11 de nove de 2002, por ocasião do lançamento do seu livro. Quando foi perguntado o que é necessário para ser um bom médico, respondeu: é importante associar conhecimento com disposição e vontade de tratar bem o paciente, não por uma questão de orgulho e de autossatisfação, mas porque é necessário. A angústia gerada no momento em que ele te procura e se entrega é o motor que nos obriga a aprender, e não a soberba. Afinal de contas, ele está confiando em você. O que o médico disser se tornará uma verdade. Na minha trajetória, que desenvolvo as populações em parceria com o Dr. Alceu Caripona, e de reabilitação visual, tanto dos povos indígenas, quanto da população do estado e das Ilhas do Pará. Quero agradecer muito aos meus pais, a Kira, já falecido, e Hilda pela oportunidade de poder estudar e me aperfeiçoar, além de sempre me ensinarem o caminho da ética e respeito às pessoas. Minhas irmãs Meire e Érica pela parceria, ao meu esposo Lídio pela cumplicidade e apoio nos últimos 30 anos, e as minhas filhas Luísa e Gabriele, por me encher de energia e esperança quando penso em desistir. Ao querido Padre Aníbal, por sempre nos ensinar a cada encontro um pouco mais sobre a vida, e por ter aberto a oportunidade de viver este momento. Gostaria de dizer que farei o possível para honrar esta casa, que hoje me acolhe, e que estou à disposição para continuar a construção da medicina de reabilitação. Muito obrigada. Muito obrigado, acadêmica Maia. E convido para a posse da cadeira 27 da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, a acadêmica Lívia Rangel Lopes Borgnetti. Você dele, Lívia? Isso, estou aqui. Aí, tá bom. Estou aqui. Ouvi seu juramento e, como representante da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho a honra de convidar Ricardo Lopes Borgnetti para impor em meu nome a acadêmica Lívia Rangel Lopes Borgnetti a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vinda, acadêmica. Meu discurso. Bom, gostaria de agradecer a todos, com especial reverência ao nosso presidente, Dr. Wilton Koch. Começo falando do colega Luiz dos Santos, membro titular da cadeira 27. Fisiatra com formação no esporte e importante passagem profissional no Distrito Federal. Um prezado amigo que me fez o convite para assumir a cadeira 27, cujo patrono é o Dr. Gilberto Ribeiro. Gilberto Ribeiro foi o meu mentor. Comecei a trabalhar em 1978 no serviço que ele chefiava no IASERJ. Eu não tenho como expressar todo o agradecimento que eu tenho. O Gilberto foi a pessoa que me ensinou a ser médica, não bastando a técnica, me ensinou a arte da medicina, a arte de trabalhar pelo serviço público. Tanto é que até hoje eu sou profissional do serviço público, defendo o SUS a partir desse ensinamento. O Gilberto sempre valorizou o trabalho da equipe, a gerência, principalmente todos os nossos residentes, o treinamento para gerenciar a equipe, a respeitar outros profissionais e principalmente ver o paciente de forma individual e individualizada.
O programa de reabilitação inclui a humanização e o Gilberto foi sempre um mestre nesse ensino. Bom, finalizando, eu agradeço a minha família, sempre todo o apoio que eles me deram, e quero deixar registrado a alegria de passar a pertencer a esta nobre academia. Espero corresponder e agradeço muito esse momento. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Wilton. Valeu, obrigada. Obrigado, Lívia. Vamos, então, agora para a posse da cadeira 37. Convido o acadêmico Luiz Eduardo Cardoso Amorim. Luiz Eduardo, ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos, pelo Estatuto e Regimento Interno desta academia, tenho a honra de convidar Luiz Carlos Almeida Amorim para impor em meu nome ao acadêmico Luiz Eduardo a medalha e o colar acadêmico. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Senhoras e senhores acadêmicos, ilustríssimos senhoras e senhores convidados presentes, é com muita honra e orgulho que recebo a aprovação para fazer parte da prestigiosa Academia Brasileira de Medicina e de Reabilitação, fundada em janeiro de 72 pelo acadêmico e presidente de honra, professor Dr. Raimundo Edson de Araújo Leitão, e que se mantém fiel no objetivo de congregar os nomes de maior destaque das várias especialidades que se dedicam à causa da reabilitação. Quando recebi a notícia da aprovação para ocupar a cadeira de número 37, que tem como patrono o acadêmico professor Dr. Pedro Monteiro Sampaio, percebi que a minha missão seria árdua, pois a história desse importante acadêmico se confunde com a história da medicina brasileira e com a história da neurologia e da neurocirurgia nacional. O acadêmico professor Dr. Pedro Monteiro Sampaio nasceu no dia 12 de fevereiro de 1924, na cidade de Parnaíba, no Piauí. Formou-se na Faculdade Nacional de Medicina, na antiga Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde concluiu doutorado e lecionou neurologia. Foi professor titular de neurocirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Medicina Souza Marques e da Faculdade de Medicina da Escola Carlos Chagas. Foi professor emérito de neurocirurgia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e diretor do Hospital de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Foi presidente do Departamento de Especialidades Cirúrgicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Perdenesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e titular da Academia Brasileira de Neurocirurgia e da Academia Brasileira de Neurologia. Foi eleito para a Academia Nacional de Medicina em 22 de maio de 1980, onde ocupou a cadeira de número 32, cujo patrono era o acadêmico Antônio Félix Martins. Em novembro de 2005, foi eleito membro emérito da Academia Nacional de Medicina. Dentre as sociedades médicas que participou, podemos destacar a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a Kircher Neurochirurgie Gesellschaft, a Société de Neurocirurgie de Lyon, a Vermont Neurosurgical Society e a World Federation of Neurosurgical Society, que concedeu a esse acadêmico a medalha de honra dessa sociedade. Também foi condecorado com a medalha de ouro da Federação Latino-Americana de Neurocirurgia, com a medalha do Mérito Naval e o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Em 2005, também foi eleito e homenageado no 13º Congresso Mundial de Neurocirurgia, no Marrocos, como personalidade neurocirúrgica de destaque da Federação Mundial de Neurocirurgia. O acadêmico professor Dr. Pedro Monteiro Sampaio sempre foi considerado um membro muito comunicativo e de forte presença dentre todas as sociedades acadêmicas que participou. Ele faleceu em 8 de julho de 2016 e deixou um extenso legado de trabalhos publicados e inúmeros discípulos formados
nas faculdades de medicina e nos serviços de neurologia em que trabalhou. A missão de representá-lo nessa academia, como já citei, será árdua e vou me dedicar ao máximo para cumpri-la. Agradeço ao professor Wilton Koch a acolhida, bem como a de todos os colegas confrades e confreiras. E agradeço à minha família, aos meus pais e amigos pelo apoio durante toda a minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico. E convido agora, então, para tomar posse da cadeira 42, a acadêmica Cláudia Fonseca Pereira. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta academia, tenho a honra de convidar Sérgio Henrique Branquinho Pereira para impor, em meu nome, à acadêmica Cláudia Fonseca Pereira, a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vinda, acadêmica Cláudia. A palavra. Obrigada. Cumprimentando o Dr. Wilton Koch, digníssimo presidente da Associação Brasileira de Medicina de Reabilitação, cumprimento a todos os empossandos, confrades e confreiras, autoridades, familiares e amigos queridos. Neste momento solene, gostaria de externar a honra com que recebo essa medalha, marco de nossa admissão neste sodalício de tamanha importância para a medicina brasileira e tão especial para a minha história de vida. A simbologia dessa medalha, que traz a imagem da vitória de Samotrácia, demonstra o caminho da medicina de reabilitação. Deusa alada, mensageira que vem anunciar o triunfo diante de uma grande batalha, foi feita de uma estrutura maciça, mas traz a leveza e a suavidade em seus traços que a eternizam nos corações de quem já a viu. Fragmentada em 118 pedaços, venceu sua própria batalha e renasceu divina e altiva, mesmo que com algumas perdas irreparáveis, mas que em nada diminuem sua beleza. E é assim que pensamos a medicina de reabilitação, área interdisciplinar, em que juntamos esforços para retomar a dignidade e a qualidade de vida de pessoas com deficiência e incapacidades múltiplas, vencendo batalhas e dando a elas incentivo e apoio a voos antes impensáveis. A tradição de uma academia é sua alma, e cabe a nós hoje mantermos essa tradição, apresentando nossos antecessores, relembrando suas importantes contribuições que os fizeram merecedores da imortalidade. Tenho a honra de trazer à luz a história do meu patrono, professor Gentil Luiz João Feijó, também patrono da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, e neto do professor Luiz da Cunha Feijó, que foi médico da Casa Imperial Brasileira. Deste terreno fértil nasce o professor Gentil Luiz João Feijó, no Rio de Janeiro de 1909, formando-se em medicina em 1933 pela Escola de Medicina da Praia Vermelha. O professor Gentil Luiz Feijó foi professor titular de 3 universidades. As universidades Federal e Estadual do Rio de Janeiro, na cadeira de Clínica Médica, e a Universidade Federal Fluminense, na cadeira de Semiologia e Propedêutica. Foi chefe de departamento, vice-diretor e diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi enaltecido com inúmeras homenagens pela sua importância no ensino da medicina. E é uma honra poder reverenciá-lo hoje mais uma vez. Como primeiro membro titular da cadeira 42, tenho o prazer de apresentar meu caro professor, Dr. Hélio Koppelman. Dr. Hélio, também carioca, fez o curso superior na Escola de Medicina e Cirurgia, hoje Unirio, formando-se em 1956. Dentre tantos títulos e honrarias, destaco professor titular de Gastroenterologia e Medicina do Trabalho do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas e da Unirio, regente da disciplina de Medicina do Trabalho da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, continuando a colaborar após aposentar-se com a atual regente, professora Rose Koppelman, sua filha. Membro titular da Academia de Medicina Militar,
da Academia Fluminense de Medicina, da Academia Brasileira de Medicina do Trabalho. Participou de numerosas bancas examinadoras de mestrado, tem cerca de 120 trabalhos publicados em revista de gastroenterologia, além de vários livros publicados. Agraciado com inúmeras medalhas, como as medalhas Pedro Ernesto, Tiradentes, Sabin e a medalha da Ordem de Mérito Naval, maior condecoração da Marinha de Guerra do Brasil. Seu exemplo foi seguido por ambos os filhos, Rose e Moisés Koppelman, gastroenterologistas e médicos do trabalho. Assim, com exemplos tão relevantes, espero escrever minha história com uma base sólida, alicerçada nos princípios de uma medicina ética, respeitando meus pares e valorizando o trabalho em equipe, nunca deixando de agradecer a tantas pessoas que me fizeram chegar até aqui e sem as quais minha vida seria menos completa. A meu saudoso pai, Dr. Gilberto de Almeida Fonseca, imortal desta academia. Meu pai foi nosso maior exemplo, de uma bondade e empatia ímpares, de uma seriedade científica, um respeito ao paciente, deixou sementes tanto em nossa casa como em tantos médicos que fizeram seu aprendizado no saudoso Hospital Arapiara. Agradeço-o por me inspirar, por me ensinar que ser médico traz consigo a responsabilidade de estar sempre ao lado do paciente, seja para curar, aliviar ou confortar. Agradeço ao Dr. Mauro Pena, primeiro colega e amigo, a me convidar a fazer parte dessa academia, e a querida Vânia Zogby, que fez o incentivo final, me trazendo a este momento inesquecível. Agradecimentos especiais à minha mãe, Maria Inês, que com sua sabedoria e amor nos ensinou a ser fortes e independentes. A Ana Paula, minha irmã querida, colega de especialidade e parceira em tantas batalhas que travei. Meu querido filho Lucas, motivo de alegria e orgulho. E meu marido Sérgio, meu esteio, companheiro de vida, que me faz querer ser melhor a cada dia. Finalizo com o poema do belo-horizontino Fernando Sabino. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Na espera de que venham muitos encontros, sedimentando um profícuo convívio acadêmico, o meu muito obrigada. Muito obrigado, acadêmica Cláudia. Convido para tomar posse na cadeira 48 o acadêmico Rodolfo Perrota Pinto Aleixo. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno dessa academia, tenho a honra de convidar Silvânia Melo para impor, em meu nome, ao acadêmico Rodolfo Perrota Pinto Aleixo a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vindo, acadêmico Rodolfo. A palavra está com você para o seu discurso. Boa noite, senhores e senhoras acadêmicos e acadêmicas, senhores e senhoras. Gostaria de externar toda a minha alegria em ingressar nessa notória academia e poder desfrutar do convívio de tão ilustres colegas. Primeiro, vou falar sobre o patrono da cadeira de número 48, o professor Dr. Jaime Spectoró. Já falecido em 19 de 10 de 2001, num acidente automobilístico no Rio de Janeiro. Formou-se em 1959 na Faculdade de Ciências Médicas, atual UERJ. Foi diretor-geral e chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Estadual Carlos Chagas. Membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Membro titular da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Medicina Militar e da Academia Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, do Colégio Internacional de Cirurgiões.
foi professor titular de técnica operatória da Universidade Federal Fluminense, professor livre-docente de cirurgia geral da Universidade Federal Fluminense e professor titular do Instituto de Ciências e Saúde Carlos Chagas, Rio de Janeiro. Além disso, vou falar que vai me deixar emocionado, porque eu estou sucedendo o meu antecessor, que eu venho suceder, nada mais é que meu pai, o professor Dr. Pedro Luiz Pinto Aleixo. E gostaria de agradecer essa honraria concedida a mim pela nossa academia, na pessoa do senhor, o professor Hilton Koch. Falar do meu pai é muito difícil, devido ao grande homem que ele é, médico e obstetra. Falarei brevemente de sua trajetória, principalmente no Hospital Promater, onde ingressou no ano de 1956, ainda como acadêmico. E, ao longo dos anos, exerceu diversos cargos, como coordenador médico, diretor-geral e, principalmente, coordenador do curso de iniciação obstétrica por 30 anos. Ele ministrava esse curso anualmente e angariava, depois do curso, fazia a prova e esses acadêmicos entravam como internos durante 3 anos nessa instituição. E ali aprendiam a especialidade. Ele, com todo o seu trabalho, dedicação e amor àquele hospital, conseguiu manter viva até o momento que saiu de lá em 1998. Essa grande escola de obstetrícia que ele ajudou a formar do estado do Rio de Janeiro e, quiçá, do Brasil. Isso me orgulha muito. Além disso, foi assessor da direção da Hospital Maternidade Herculano Pinheiro e chefe de clínica obstétrica, chefe do Serviço de Assistência Médica Social do Ministério do Trabalho. Foi, na maternidade Alexander Fleming, coordenador da cadeira de obstetrícia da Universidade Gama Filho, durante mais de 17 anos. E lá ajudou a formar os residentes que passaram por lá. Foi professor titular de obstetrícia da Universidade Gama Filho por 28 anos. Professor titular de obstetrícia do Instituto de Ciências e da Saúde, Carlos Chagas. Professor livre-docente de obstetrícia da Universidade Federal Fluminense. Membro emérito da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação e da CAMERJ, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Titular também da Academia Brasileira de Medicina Militar e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Além disso, ele também é especialista em ginecologia obstetrícia pela FEBRASGO e pelo Conselho Federal de Medicina, especialista em medicina desportiva pela FRJ e medicina do trabalho e administração hospitalar pela. Queria lembrar que ele formou-se também na turma de 1958 da Escola de Medicina da Universidade do Brasil, atual UFRJ. Aí eu termino agradecendo a atenção de todos. Mais uma vez, muito obrigado, professor, pela essa honraria que o senhor me concedeu. Uma boa noite. Obrigado, Rodolfo. Convidar agora para tomar posse na cadeira 52 o acadêmico Roberto Vital. Roberto. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Ouvi seu juramento como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno dessa academia. Tenho a honra de convidar Fábio Ferrari Macdice para impor, em meu nome, ao acadêmico Roberto Vital, a medalha ocular acadêmica. Seja bem-vindo
acadêmico. Roberto. Tá. Só uma correção, quem colocou foi minha esposa, Solange Vital. Eu não, desculpe, realmente eu sabia que era Solange, mas apareceu aqui um Fábio, eu não entendi o que aconteceu. Desculpe e peça perdão aí da sua senhora, por favor. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do excelentíssimo professor Hilton Koch, presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Estimados acadêmicos, senhoras, senhores, meus amigos, cumpre-me agradecer aos distintos acadêmicos pela gentil acolhida de ter sido eleito como membro da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação para assumir a cadeira 52, permitindo-me desfrutar de honrosa convivência. Procurarei de todas as formas corresponder à confiança em mim depositada, cumprindo na íntegra as diretrizes norteadoras desta casa. Registro como homenagem ao Dr. Henrique de Toledo Dotti Filho, patrono da cadeira 52, que nasceu e morreu no Rio de Janeiro, 1895-1975, foi médico, advogado, professor e político. Cursou medicina e direito paralelamente, diplomando-se em 1915 em direito e em 1916 em medicina. Após formar-se, dedicou-se ao magistério, lecionando no Colégio Pedro II e na Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro. Dedicou-se à política e foi prefeito do Rio de Janeiro, naquela época, capital do Brasil, exerceu por 3 mandatos no parlamento como deputado federal e, em 1946, foi embaixador do Brasil em Portugal. Como prefeito, seu governo foi marcado por grandes obras, reorganização do Rio de Janeiro, e inaugurou a Universidade Federal do Rio de Janeiro naquela época. Na área de saúde, foi em sua administração que ocorreu a criação do Banco de Sangue e o Laboratório de Produtos Terapêuticos, o Instituto de Cardiologia e a construção do Hospital Rocha Faria. Foi membro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto dos Advogados, da Academia de Ciências do Rio de Janeiro e da Academia Nacional de Medicina. Em sequência, homenageia o saudoso acadêmico Dr. Laércio Jorge Martinez, especialista em fisiatria e medicina esportiva, coincidentemente as especialidades que eu exerço. Nasceu e morreu em Campinas, em São Paulo, em 26 de 12 de 2016, aos 77 anos. Era casado com Aparecida Maria Nunes Martinez e deixou 3 filhos, Emílio, Oscar e Camila. Pioneiro na fisiatria de Campinas, estabeleceu a sua Clínica Martinez. Foi presidente da Confederação Brasileira de Culturismo e da Confederação Brasileira de Luta de Braço, e membro internacional dessas confederações. Seu trabalho foi fundamental para o desenvolvimento dessa modalidade no Brasil. Permitam-me, então, um parênteses para citar esta pauta, aquele que foi um grande médico, acadêmico e abecedista, já eternizado na pátria celestial, o Dr. Hernando Rosado, que foi meu primeiro mestre que me incentivou a fazer a especialidade de medicina esportiva e fisiatria. Estendo meus agradecimentos aos meus queridos amigos e amigos para sempre, meu grupo do Balão e seus familiares, e folgo dirigir um carinho especial à acadêmica e amiga Isabel Maior, pelo estímulo e incentivo na fisiatria. Privilégio que tenho hoje ao ingressar nessa academia, mesmo ciente do aumento das minhas responsabilidades perante Deus, a profissão e aos homens. Admiro a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação por sua transversalidade inabalada nos seus 48 anos de existência, em busca de fazer uma medicina cada vez melhor. Aberto às emoções, me vejo um potiguar, pai de família, médico e docente, com estímulo a aprender, seja pelo diálogo ou pelo viver das nossas gentes. Sou grato a Deus pela fé nas alegrias e momentos duros e difíceis que só Ele me conduz aos caminhos da verdade. Aos meus pais, Henrique Vital, ele já em outra dimensão, e a minha mãe, Maria de Deus Vital, por óbvio, pelo amor, estímulo, honestidade, amparo e disciplina, pelas lições de vida e dos valores da família que nunca me deixarão e que procuro prosseguir. Sou grato à minha família. Muito aprendi pela terna complacência de minha esposa, Solange Bezerra do Nascimento Vital, e de meus filhos, Roberto e Renan Bezerra Vital, o filho adotivo Wesley Gley, o caminho verdadeiro do amor e da atitude exemplar. O meu filho, Roberto Vital, é neurocirurgião,
Agradecer a minha nora, Rita Ferreira de Medeiros, que me deu uma neta, Ana Liz, que preenche de eternidade o quase ocaso da minha vida. Aos meus irmãos e seus familiares, Enoque, Henrique, Ronald, Rui e Helenice Vital, obrigado pela convivência amiga. No convívio diário em todos esses anos, com atendimento médico na área de reabilitação e medicina do esporte, me proporcionou essa vasta experiência. Fiz muitas parcerias e grandes amigos. Cito aqui alguns deles: Cláudio Maior, Hilton Lobato, Tia Zaira, Evandro Macedo, Fernando Geraldo, Cláudio Gil, Eduardo de Rose, Meterling Mendes, Antônio Araújo, Fábio Freire, Maria Jani, José Fernando Filho, Endo Ferreira de Miranda, Marília Magno, Túlio de Melo e Andressa da Silva. Na reabilitação, registro alguns nomes: professor Araújo Leitão, fundador e presidente de honra desta academia; professor Jorge Faria, meu preceptor na residência da BBR no Rio de Janeiro; professor Hilton Batista, Alberto Alencar, Maurício Benevides, Sérgio Liança, Fernando Bucolini, Gilberto Fonseca, Armando Pereira, Zereu, Mauro Pena, Luiz dos Santos, Prachede e a professora Lina Mara Riso Batistella, rainha da fisiatria. No movimento paralímpico, grandes amigos e registro: na ANDI, Aldo Micro e Dr. Silvio Moreira; na Bradecá, Luiz Cláudio Pereira e Irajá de Brito; no Comitê Paralímpico Brasileiro, João Batista da Silva, seu primeiro presidente; doutora Tânia Rodrigues, sua primeira diretora médica; Vital Severino Neto; Andel Passo, atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional; Misael Conrado, atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que saiu de atleta campeão do mundo de Atenas e Pequim e hoje é um deficiente visual, trabalha muito tempo com a professora Lina Mara Riso Batistella. E temos também Ivaldo Brandão, Naíse Pedrosa, Cleve Verias, Tubiba, Alberto Martins, Jonas Freire, Adria, Clodoaldo Silva, Daniel Dias, Clédio Soares, Tenório e muitos outros atletas. Gostaria de agradecer a Academia de Medicina do Rio Grande do Norte, onde tomei posse em 2019 na cadeira 8, na pessoa da acadêmica Selma Jerônimo, atual presidente, extensivo a todos os seus membros. Na vida profissional, exercida nas várias instituições, como médico do esporte e fisiatra, nos envolvemos na assistência médica preventiva e de reabilitação, como também no esporte paralímpico. E vejo que no esporte para as pessoas com deficiência, limite é um lugar que não existe. Finalizando, agradeço à Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação pela concessão em poder compor suas fileiras e, perante todos os presentes, reafirmo a minha disposição de manter erguidas nossas lutas em prol de um país mais justo, honesto, seguro e fraternal, e que possamos exercer a medicina investido na nobreza que flui desta maravilhosa arte, com toda a dedicação, ciência e amor ao semelhante. Obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado, Roberto. Parabéns. Convido agora a tomar posse na cadeira 64, o acadêmico Jair de Castro. Boa noite, presidente. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta academia, tenho a honra de convidar Tília Maria Batista de Castro para impor, em meu nome, ao acadêmico Jair de Castro a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vindo, acadêmico Jair de Castro. A palavra. Boa noite a todos. Querendo agradecer a atenção, cumprimento o presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, professor Hilton Koch, e seu presidente de honra, Araújo Leitão. Aproveito para cumprimentar o presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort Júnior, e aqui presentes os ex-presidentes da Academia Nacional, Jorge Alberto Costa e Silva e Pietro Novellino. O presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Aquiles Manfrim, o secretário da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, Roberto Álvares Lourenço, e o secretário geral da nossa academia, que é o Roberto Alves Lourenço. Vários amigos aqui presentes, cumprimento a todos. Gostaria de cumprimentar, em nome dos colegas da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, o professor Luiz,
aqui presente, e tantos outros amigos. Os motivos da fundação da BMR, segundo o discurso proferido pelo professor Araújo Leitão na ocasião da fundação, seriam de congregar os nomes de maior destaque das várias especialidades que tenham se dedicado à causa da reabilitação. A ideia da criação da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação ocorreu no gabinete do Dr. Odir Mar Pereira, no dia 26 de janeiro de 1972, na sede do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. No âmago desse objetivo maior, a Academia consagra, em profundidade, o postulado luminoso do professor Rusk, famoso médico fisiatra americano do século passado, autor do princípio que sustentava que a prática da reabilitação baseia-se na crença filosófica de que a responsabilidade do médico ou de qualquer especialista não termina quando a doença é vencida ou completada a fase cirúrgica. Só termina quando o indivíduo volta a viver e a trabalhar com o que ele restou de suas capacidades. Recolhe-se dessas palavras de Rusk duas concepções preciosas. Primeiro, aquela que atribui ao médico, sem embargo de sua especialidade, a virtude de contribuir de algum modo, em algum momento, para a reabilitação do seu paciente, uma prática oriunda da missão de tratá-lo, curar ou atenuar sua doença, ou reabilitar as sequelas. E a segunda, o fundamento para esta confraria estabelecer a universalidade médica do corpo acadêmico contida na compreensão da necessidade de equipe multidisciplinar na reabilitação de recursos terapêuticos e dos três pilares da assistência da saúde, a medicina clínica, a cirúrgica e a medicina de reabilitação. Pertencer à Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação é uma grande oportunidade que tenho de conviver com os colegas que tanto aumentam meus conhecimentos. A procura pelo conhecimento e, através desse, pode ter o privilégio de ajudar os semelhantes sempre foi o maior objetivo de minha vida. Poder comemorar nessa tarde e noite com os ilustres colegas das mais diferentes especialidades é uma honra que só tenho a agradecer. O significado etimológico da palavra academia todos nós conhecemos, e participar dela, no entanto, é partilhar da companhia de homens e mulheres aquinhoados pelo saber dentro da medicina, que com troca mútua de conhecimentos e experiências que cada vez mais vão enriquecendo nossas mentes, e o convívio frequente nos permite uma amizade sólida e admiração e o respeito pelos colegas. O patrono da cadeira 64 é o professor Dr. Júlio Arantes Sanderson de Queiroz. Ele foi o patrono, ele estava na inauguração, na abertura da academia. Ele nasceu em 30 de março de 1914 em Aiuruoca, Minas Gerais. Formou-se na década de 40 no Rio de Janeiro e lá construiu grande parte da sua parte da sua história. Admitido por concurso na assistência pública em 1938, chefe de equipe do pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas, acumulou a chefia de clínica cirúrgica, onde realizou curso de pós-graduação em cirurgia. Em 57, passou a chefiar a terceira clínica cirúrgica do Hospital Pedro Ernesto como professor titular associado do Departamento da Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas. Foi presidente do Centro de Estudos da Secretaria de Saúde, quando criou a residência médica no estado da Guanabara. Presidiu a Sociedade de Medicina e Cirurgia por vários períodos, acolhendo as diversas sociedades médicas especializadas. Foi médico da Legião Brasileira de Assistência e cirurgião do Hospital Andaraí, hoje chamado Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, em sua homenagem. Além de secretário municipal em 1983, membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia de Médicos e Escritores. Foi o patrono desde o início da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Destacou-se por todo o Brasil, sendo criador da residência médica e secretário de Planejamento no Ministério de Saúde do governo Itamar Franco. Na área literária, dedicava horas à escrita de poemas, artigos e livros. Foi diretor do Departamento Cultural da Associação Médica Brasileira e redator da Revista Brasileira de Medicina. Escreveu, entre outros, os livros Reflexões sobre Ética Médica,
A morte é notícia, a cura é anônima e heróis de curar. Em Airuoca, foi chefe do serviço de cirurgia do Hospital São Vicente de Paula e investiu nesse hospital, construído por seu pai, considerado um dos melhores da região. Movimentava a cidade, promovendo vários eventos sociais e culturais. Era um homem de grande coração e que se dedicava ao máximo em se satisfazer e dar alegrias àqueles que o rodeavam. Não teve filhos e fundou a Confraria da Lagoa Mansa, com a intenção da entidade prezar pela vida sociocultural de Airuoca, e muitos de seus bens seriam doados à confraria. Faleceu antes de formalizar suas intenções em setembro de 2002, poucos anos após a morte de sua esposa Maria Lourdes. Entre suas inúmeras condecorações, destaca-se a Medalha da Inconfidência, a Medalha do Mérito da Saúde e a Comenda da Ordem do Rio Branco. Dono de invejável cultura, Dr. Julinho, que era conhecido pelos amigos, era um verdadeiro mecenas em Airuoca, não medindo esforços para fazer aquilo que considerava o melhor para a sua cidade. Durante seus 88 anos de vida, colecionou diversas obras de arte, entre quadros, estátuas, documentos e uma infinidade de objetos espalhados por sua residência, legando à sua cidade que tanto amou. Em 2008, após a sua morte, a prefeitura adquiriu a residência com todo o seu acervo, assumindo o compromisso de resguardar e preservar não somente a memória do seu ilustre filho, mas também a história de uma cidade contada através do seu acervo. Em 15 de agosto de 2009, depois de muito trabalho, foi oficialmente inaugurado o Museu Municipal Dr. Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, tornando-se uma referência museológica no sul de Minas. O acervo é formado por seu espólio, assim como uma sala pode ser apreciado várias das mais variadas obras de artes, sem aparente ligação técnica, temática ou cronológica. Aí está a particularidade de Júlio Arantes Sanderson de Moraes. Nessa aparente falta de lógica, existe precisamente uma lógica de um lugar que deve ser visto como um todo, e não como um abrigo de peças particularizadas. O professor Irã Silveira Lucas tomou posse em 26 de outubro de 2007 como titular da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação e passou a ser seu membro emérito em 23 de agosto de 2019. Ele nasceu em Palmeira da Serra, distrito de Engenheiro Paulo de Fronten, no estado do Rio de Janeiro. Diplomado em Medicina no ano de 60 pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, atualmente da Universidade Federal do Estado do Rio. A base da sua formação em cancerologia foi desenvolvida no Instituto Nacional do Câncer, onde trabalhou no período compreendido entre 1957 e 1980. Em 1968, foi agraciado pelas direções do Serviço Nacional do Câncer e do Instituto Nacional do Câncer com o Prêmio Amadeu Fialho, pela autoria da revisão no estudo do sistema linfático. Algumas aplicações na cancerologia, considerado o melhor trabalho científico apresentado naquele ano. Percorreu todos os caminhos daquela instituição e, finalmente, aos 42 anos de idade, tornou-se diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer. Médico concursado do Estado do Rio de Janeiro, trabalhou no Miguel Couto e no Hospital Carlos Chagas, além do IASERJ. Desde 70, ele ocupou por 40 anos vários cargos de relevância dentro do Hospital Mário Crefe até se tornar diretor. Recebeu em 67 a Medalha do Mérito Gama Lobo, conferido pelo diretor de Instituto e Nutrição do Estado da Guanabara. Neste mesmo ano, foi agraciado com o certificado de sócio benemérito da Sociedade Mineira de Cancerologia. Foi secretário-geral e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, vice-presidente por 3 mandatos e presidente brasileiro da Sociedade de Cancerologia. Dirigiu durante 3 mandatos o Departamento de Cancerologia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da qual é membro emérito.
Aposentou-se como chefe de serviço do Departamento de Perícias Médicas da Secretaria de Administração de Estado. Destacamos ainda sua participação na Academia Nacional de Medicina, ocupando hoje a cadeira 71, onde tomou posse em 15 de maio de 97, sob a presidência do professor Rubem Davi Azulay, livre docente do Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas e da Universidade Gama Filho, ambas no ano de 2000. Tem vários títulos de especialista pela Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Mastologia, Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e fez um MBA Executivo em Saúde pelo IBMEC. Publicou livros como Cancerologia e Cancerologistas no Brasil, no ano de 84, e uma revisão no sistema linfático com suas aplicações na cancerologia. Teve durante sua vida a missão de cura e reabilitação dos pacientes acometidos por tumores malignos, especialmente de mama. Agradeço mais uma vez a honra de pertencer a esse sodalício e desejo sucesso a todos nós, novéis acadêmicos e Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Agradeço em especial a minha família, minha esposa e meus filhos, Rafael e Pedro. Boa noite. Obrigado, acadêmico Jair, parabéns. Convido agora para tomar posse na cadeira 65 o acadêmico Almir Giarone de Albuquerque e Silva. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno dessa academia, tenho a honra de convidar Georgia Wortmann Giarone para impor, em meu nome, ao acadêmico Almir Giarone de Albuquerque Silva, a medalha irregular acadêmica. Seja bem-vindo. Obrigado. Excelentíssimo professor Hilton Koch, presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Excelentíssimos acadêmicos, demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de fazer só um registro, presidente, porque é uma honra muito grande para mim, um prazer muito grande ter nessa sessão o presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior, que é um amigo de longa data e sempre foi e continua sendo um exemplo, uma inspiração para mim. Boa noite a todos. Coube a mim, ao ser admitido na Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, ocupar a cadeira de número 65 desta prestigiosa instituição. Antecederam-me dois grandes nomes da cirurgia. O professor Dalto Ibiapina de Oliveira, que foi chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital dos Servidores do Estado, e o patrono, o professor Humberto Barreto. Tive o prazer de conhecer o professor Humberto Barreto pessoalmente em 1978, quando operou meu pai, também médico, de uma colecistectomia, operação muito bem sucedida. O professor Barreto nasceu no Ceará em 1918 e se formou pela Universidade Federal Fluminense. Exerceu sua brilhante carreira de cirurgião e professor em nosso estado e faleceu em 1996. Foi discípulo de Alfredo Monteiro e, com ele, criou uma escola e a tradição de grandes serviços de cirurgia no Rio de Janeiro. Impossível nomear todos os que deram continuidade a essa excelência, mas gostaria de citar José de Ribamar Saboia de Azevedo e José Luiz Pacheco, que me ajudaram com informações para a composição deste discurso. O professor aliava a habilidade cirúrgica, reconhecida por todos, um talento ímpar na arte do desenho em bico de pena. Ilustrou inúmeras teses, trabalhos e principalmente o livro de técnica cirúrgica do professor Alfredo Monteiro, que se tornou um marco no ensino da especialidade. Sua vida acadêmica é uma sucessão de feitos e conquistas. Fundador da Sociedade Brasileira de Angiologia, presidiu o Colégio Brasileiro de Cirurgiões no período de 1957 a 1959, tendo em sua diretoria grandes nomes, como os professores Jesse Teixeira, Júlio Sanderson de Queiroz, Oscar Cardoso Rude e Renato Pacheco Filho, para citar apenas alguns. Em um discurso, resumiu com estas palavras seu pensamento: o Colégio Brasileiro de Cirurgiões não poderá permanecer no âmbito de suas salas
restrito às reuniões científicas, sem ecos nem frutos. Precisamos fugir da plana linha da rotina em que vivemos. Somos profissionais de uma arte, cada vez mais ciência, que se prende intimamente à sociedade. O maior feito de sua gestão foi a realização do 6º Congresso Brasileiro de Cirurgia, no Rio de Janeiro, na sede da Academia Nacional de Medicina, de 26 a 30 de julho de 1959, data em que o CBC completava 30 anos de fundação. Criou de forma definitiva a revista do CBC, que até então era publicada sob a forma de boletim, e continuou contribuindo como diretor de publicações entre 1973 e 1976. Em 1975, foi agraciado com o Prêmio Oscar Alves pela inestimável contribuição ao ensino e à prática da cirurgia geral. Professor do Departamento de Cirurgia da UFRJ, foi responsável pelo setor de cirurgia experimental. Foi um homem notável, que dizia aos amigos e colegas que, se fosse atribuído uma nota a si mesmo, seria um 9. Certamente sua família, a esposa Elisa, e os 6 filhos nascidos desta união, e seus inúmeros alunos e discípulos discordariam. O professor Humberto Barreto receberia de todos os que com ele conviveram, e de tantos outros que se beneficiam de seus ensinamentos até a presente data, a nota máxima. Finalizando, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao meu colega e mestre Samuel Kuckerman, que foi o idealizador da minha candidatura à Associação Brasileira de Medicina de Reabilitação. Gostaria de agradecer à minha mãe Rosa, que, entre tantas coisas, me ensinou a valorizar a perspectiva humana dos relacionamentos. Ao meu pai, Almir, de quem herdei o nome e a profissão. Foi através dos seus olhos que eu conheci a medicina. Aos meus irmãos, Juraci, nossa brilhante colega, Cláudio e Marcelo, que sempre me incentivaram. Aos meus filhos, Hugo, Leonardo e Gabriela, que são a principal razão da minha vida. E agradeço de forma especial a minha mulher, Geórgia. Desde que as nossas vidas se encontraram há 27 anos, passei a dividir com ela meus projetos, meus sonhos e meu coração. Agradeço a honra de ocupar esta cadeira. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Almir. Eu passo a palavra à nossa mestre de cerimônia, Milene. Muito obrigada, doutor Hilton. Gostaríamos de registrar a presença do presidente da Academia Mineira de Medicina, o doutor Walter Antônio Pereira. Vou passar, nesse momento, a palavra ao orador da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, o acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor fundador, acadêmico Araújo Leitão. Senhor presidente acadêmico Hilton Koch. Senhoras e senhores acadêmicos, dignitários presentes, senhores novéis acadêmicos titulares. Depois de 11 sonoros discursos, a boa norma recomenda não mais que a brevidade. Neste mês de julho deste ano de 2020, assumem na Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação 11 novos titulares, entre a borrasca da academia do Covid-19 e a alegria da instituição pela chegada ao centenário natalício do fundador Raimundo Edson de Araújo Leitão. Esta fase sui generis que atravessamos recomendou desde já a posse desses novos acadêmicos que, deste modo, melhor se associarão nas comemorações centenárias, ficando a cerimônia festiva presencial para tão logo se abata a situação vigente na saúde da população. Senhores, corria o ano de 1972, quando o governo passou a ter vistas para a reabilitação profissional, vez que as enfermidades deixavam frequentemente sequelas e a idade dos pacientes cada vez mais se estendia. Os jorrantes novos meios terapêuticos ou propiciavam cura incompleta ou adiavam graves agravos
aos sistemas e aparelhos de surgimento aparentemente tardio. Mais recentemente, mesmo aquelas graves lesões nos sistemas e aparelhos consideradas tudo ou nada, passada a fase inicial de bom sucesso, no longo prazo têm sido identificados resultados de curso subrepetício de determinantes mórbidos futuros. Para socorro das sequelas inicialmente aparentes, principalmente nas enfermidades do sistema nervoso, no aparelho locomotor e nas doenças reumáticas, e em seguida nas numerosas outras enfermidades que afetam praticamente a todos os sistemas e aparelhos, tornou-se necessário conjugar os diferentes meios terapêuticos auxiliares de modo sistemático, cada vez mais abrangente. Em janeiro de 1972, organizou-se a Academia Brasileira de Medicina e de Reabilitação, numa cerimônia ocorrida na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, sendo eleito o acadêmico Araújo Leitão, primeiro presidente. Naquele mesmo ano, no mês de agosto, foi a academia oficialmente instalada na sede da Academia Nacional de Medicina, quando o presidente Leme Lopes recebeu o ministro de Estado Júlio Barata, do Trabalho e Assistência Social, para empossar a diretoria e oficializar as ações no campo da reabilitação profissional da nova academia. Desde então, tem a academia dado à sociedade razão para sua existência nas sessões mensais que não experimentaram interrupções. Durante numerosos anos, tem-se a academia reunida na sede do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, o presidente Hilton Koch tem feito realizar sessões festivas de posse e sessões aniversárias na sede da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na Gávea. Estimo que, tão logo ultrapassada a atual pandemia, terão os senhores novéis acadêmicos a recepção naquele ambiente acolhedor. Se Deus permitir, na ocasião da celebração do centenário do seu fundador presidente e na ocasião do 48º aniversário acadêmico. Hoje, tomaram posse na cadeira 11 do Acre, gestora e líder em inúmeros projetos sociais, a doutora Dilza Terezinha Ribeiro, que refúgio, entre muitos mais. Na cadeira 13, a Dilson Camargo de Castro, que na medicina do esporte reluz entre os médicos do mais graduado porte. Na cadeira 15, do Amapá, gema da oftalmologia mais fina, vem a doutora Mayra Sacada Tungu Nanzina. Na cadeira 27, sucede a Luiz dos Santos. Na cadeira 27, a doutora Lívia Rangel dos Santos Borghetti. Na cadeira 37, na vaga do patrono Pedro Monteiro Sampaio, enfim, assume Luiz Eduardo Cardoso Amorim. Sucede a Luiz Feijó e a Hélio Koppelman, estirpe mais cara, Cláudia Fonseca Pereira, que apostola no Hospital de Arapiara. Cadeira 48, e Adolfo Perrota Pinto Aleixo, na linhagem paterna, ginecólogo e obstetra, plange hoje a lira moderna. Cadeira 52, Roberto Vital, do Rio Grande do Norte, brilha nos Jogos Paralímpicos no esporte. Na cadeira 64, para a cadeira patronímica de Júlio Sanderson, foi buscado com lupa o doutor Jair de Castro. A partir de hoje, ele a ocupa. Na cadeira 65, Almir Guiaroni, é oftalmologista de primeira, que sucede ao acadêmico Daltro Ibiapina de Oliveira. E na cadeira 69, Lorraine Veran, sempre aguerrida e combativa
da endocrinologia, medicina intensiva e depois a paliativa. Senhor presidente, senhores acadêmicos, permitam-me dizer a mensagem que não cala no peito de cada um de nós. Senhores novéis acadêmicos, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Passo a palavra ao presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, professor Hilton Koch. Bom, cumprimos em 1h35 a missão de dar posse online a 11 novos acadêmicos. Desde que assumi a academia, há 2 anos, conversei com o acadêmico Araújo Leitão de fazermos uma reabilitação da academia e vejo hoje que nós estamos no caminho certo, com o apoio dele e dos outros membros da diretoria, ao qual eu agradeço muitíssimo todo esse apoio. Sei que algumas vezes talvez seja um pouco rigoroso, mas se nós não fôssemos um pouco rigoroso, talvez essa reunião ela se estenderia pelo resto da noite. Então, eu também não vou usar de um tempo exagerado, só queria, então, cumprimentar mais uma vez cada um desses acadêmicos, pedir desculpa uma vez mais ao Roberto Vital pelo engano aqui do nome da senhora que ele colocou a medalha, dizer, então, que no próximo dia 28 nós estaremos comemorando o centenário do nosso fundador, que está presente. Eu não sei se ele gostaria de usar a palavra, dizer alguma coisa. Ele está presente junto com a Ana Valéria e eu espero pelo menos 1 minuto para ver se ele quer entrar e dizer alguma coisa nesse momento. Aí, eles estão aí. Ana Valéria, você quer dizer alguma coisa? Professor Araújo Leitão. Tá bom, não, ele não quer falar. Então, vou agradecer uma vez mais a Academia Nacional de Medicina, na pessoa do seu presidente e dos ex-presidentes aqui também presentes, que são o professor doutor Jorge Alberto Costa e Silva, que está em Lisboa, Portugal, nos acompanhando nesse momento, não é? E o professor Pietro Novellino. São 2 queridos amigos que são honorários de nossa academia, não é? Então, queria, mais uma vez, desejar, então, sucesso, felicidade, saúde, tudo que existe de bom que possa, então, para cada um de nós, nesse resto de caminho que nós temos pela frente. Boa noite, então, e muito obrigado. Boa noite.